Então, irmãos, abrir a palavra do nosso Deus em Atos 24. Atos 24. É o capítulo que vamos estudar hoje. Como tema para a mensagem de hoje é como agir diante da injustiça. Como agir diante da injustiça. Atos 24. Como os irmãos que vêm acompanhando as exposições do livro de Atos, dando continuidade ao que está aqui registrado, nós já sabemos que trata-se de um ato de injustiça com o apóstolo Paulo. Semana passada, nós estudamos o capítulo 23, encerrando o capítulo, onde vimos a providência de Deus na vida de Paulo. Paulo tem sido levado preso, Paulo já se livrou de ser açoitado, Paulo está sendo diante de um juiz, que é o Félix, agora governador, lá na época, sendo acusado de algo que ele não fez, né? São 3 acusações que vão ser feitas aqui diante de Félix, o governador, por homens sem escrúpulos, homens que não são honestos no que fazem, ainda que carregando a bandeira da religiosidade, da religião, achando eles que isso era o suficiente para acusar alguém, né, mesmo sem provas, a fim de que pudessem matá-lo ou prendê-lo. Essa era a intenção daqueles homens, os inimigos de Paulo, dos religiosos da época, queriam matar a Paulo, né, e intentaram contra a vida dele, não conseguiram, e agora o Cláudio Lísias, que era o comandante lá, levou-o até o Félix, o livrou de ser assassinado e fez com que aqueles que estavam tentando matá-lo fossem até o governador para mostrar a sua acusação, a fim de que tivesse o julgamento. Então vamos ver então como foi que Paulo se comportou e como isso aconteceu, e como nós vamos aprender adiante dessa narrativa aqui, como devemos agir diante da injustiça. Vamos aprender com a vida do apóstolo Paulo. Diz assim o texto: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Né? Libelo significa acusação, contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Isso significa que o Tértulo está fazendo um elogio, uma lisonja ao Félix, puxando o saco do Félix, porque a realidade não é esta, não. Eu fui ler o comentarista, ele diz que, na verdade, ele está dizendo aqui, é tudo o contrário. Félix jamais fez nada de bom para o judeu. O povo vivia uma situação caótica. Ele diz aqui que vive em paz. Na verdade, o Félix introduziu uma verdadeira perseguição. Diz os historiadores que 4.000 pessoas haviam sido presas, outras mortas, sob a tutela de Félix. Como é que um homem desse trouxe paz? Mas o Tértulo, né, para fazer lisonja com Félix, disse isso, que tem gozado de paz perene, quando na verdade não é assim, a realidade não era esta. Também chamou Félix de alguém providente. Nós sabemos que quem providencia e quem é providente é Deus. Deus é providente e tem um cuidado providente para com o seu povo. Mas Félix, ele nem estava aí ligando para ninguém. Ele agia de maneira horrível. O povo vivia numa miséria, numa condição horrível de vida. Mas aqui o Tértulo, para trazer o Félix, né, para o seu lado, achando que esse tipo de elogio ia fazer com que o seu argumento, a sua acusação tivesse valor. Então, por isso que ele usa dessas palavras aqui, né, chamar ele de excelentíssimo,
o saudando, dizendo que tem gozado de paz por intermédio de Félix, e dizendo também que Félix tem trazido reformas em benefício do povo. E, na verdade, o povo vivia na miséria naquele contexto. Entretanto, ele segue. E ele diz ainda assim no versículo 3, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Então, fez esse elogio a Félix, mesmo diante da realidade que era contrária a isso, ele assim o fez. Entretanto, para não te deter por longo tempo, então Félix olhou para aquela fala daquele homem, o próprio Félix reconhecia que aquilo não era verdade e já ficou enojado com aquilo. Ele disse assim, entretanto, para não deter por longo tempo, rogo-te que de conformidade com a tua clemência nos atendas por um pouco. Então fez tudo isso para ter a atenção de Félix. Porque, tendo nós verificado, agora ele vai fazer as acusações contra Paulo, as injustiças agora. Tendo nós verificado que este homem, aí aponta para Paulo, não tem nem a educação de chamar a Paulo pelo nome. Este homem, um sinal de desprezo, Este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo. Então veja, está dizendo, acusando Paulo de promover sedição. O que é isso? Revolta, tumulto, confusão entre os judeus, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Outra acusação. Primeiro, a acusação trata-se de um crime político, Se Paulo estivesse fazendo revolta popular, isso era um crime político. O segundo, trata-se de um crime religioso, que seria algo ligado à seita, no caso dos nazarenos, que ele chama de seita, que na verdade era a vida cristã, os cristãos que ele estava desconsiderando ali. O principal agitador da seita dos nazarenos. Vocês sabem que os nazarenos eram aqueles seguidores de Jesus. Jesus era conhecido também como Nazareno, que vinha da cidade de Nazaré. Então, quem estava seguindo a Cristo era considerado nazareno, e ele chama de seita dos nazarenos, o qual também tentou, aí a outra acusação, profanar o templo, acusando Paulo de ter profanado o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, aí ele joga lá, quer envolver o comandante Lísias no meio, o arrebatou de nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, estas foram as acusações injustas, feitas por Tértulo, que era uma espécie de advogado, era o orador, o advogado trazido por Ananias para o julgamento ali de Paulo perante Félix. Então, vejam, 3 acusações, chamando Paulo de arruaceiro, de agitador do povo, chamando Paulo de herege, seita, Paulo tinha uma seita dos nazarenos, e também dizendo que Paulo havia profanado o templo. Todas acusações falsas, todas acusações injustas, mentirosas, por parte desses homens. Agora vai ser a vez de Paulo a apresentar a sua defesa, pois lá na ocasião do sinédrio, eles não permitiram Paulo fazer isto. Simplesmente bateram em Paulo. Lembram quando Paulo estava perante o sinédrio? Que ele falou, o outro esbofeteou e disse, você está injuriando o sumo sacerdote, E Paulo depois se saiu lá de uma outra forma. Agora esses acusadores mentirosos, injustos, falando contra Paulo diante de Félix. Só que Félix já havia recebido a carta de Cláudio Lísias, lembram? Cláudio Lísias escreveu uma carta a Félix, explicando o motivo, do porquê, ele já tinha conhecimento do porquê essa complicação toda, essa agitação toda, esse interesse daqueles homens quererem matar a Paulo, simplesmente não tinha razão nenhuma, não tinha motivo nenhum, Paulo não tinha feito crime algum, mas aqueles homens, vejam como eles são capazes de mentir
não é? Injuriar, caluniar, para alcançar os seus objetivos, que era matar Paulo ou condenar a Paulo. Mas Paulo, agora vem, agora sim, a razão do tema de hoje. Como é que a gente deve então, como é que Paulo agiu diante da injustiça? Vamos ver como Paulo agiu? Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Olha a diferença da apresentação de Paulo. Paulo não ficou bajulando o homem, não, simplesmente reconheceu a autoridade dele. O Senhor é juiz há muito tempo desta nação. Então, Paulo, com a sua consciência tranquila, disse: sinto-me à vontade para me defender. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui nessa atitude de Paulo diante da injustiça é agir com serenidade, é agir com respeito a quem está na autoridade ali. Paulo não perdeu a compostura, se manteve tranquilo, porque a consciência está tranquila, como a gente vai ver mais esse detalhe de como agir diante da injustiça. Veja, aí Paulo continua dizendo assim: visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Então, Paulo começa a se apresentar dizendo: olha, eu fui para Jerusalém adorar, fazer a minha parte como cristão, como judeu convicto. E ele diz: e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Então, Paulo já desmente a primeira acusação, que eles disseram que Paulo estava agitando as pessoas. Quem, na verdade, chegou agitando, vocês sabem, lá no capítulo 23, lembram? Os judeus que chegaram da Ásia. Quando viram Paulo lá adorando, o que é que eles fizeram? Tumultuaram. Então, eles não estão sendo honestos nem verdadeiros aqui. Eles estão inventando história, mentiras e injustiça contra Paulo. Mas Paulo, tendo a oportunidade de se defender da injustiça, fala com serenidade e com respeito e com humildade à autoridade presente, mas com firmeza. Paulo fala a verdade. A verdade é esta: eu estive lá em Jerusalém, fui adorar, eu não fui tumultuar coisa nenhuma. E vocês podem ver que não houve nenhum relato disso. Ninguém achou Paulo discutindo com ninguém lá. Ninguém tampouco amotinou o povo. E ele também fosse nas sinagogas ou na cidade. Não houve nada disso. Até mesmo porque não havia nenhum registro, não houve não chegou a Félix nenhum conhecimento disso, nesse período em que Paulo estava lá em Jerusalém. E ele diz mais: nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Não tem como provar isso. A lei dizia que uma pessoa só era levada a julgamento diante de 2 testemunhas, tinha que ter, contrárias à pessoa. Não apareceu ninguém, apenas a fala deste homem. Não havia testemunha que falasse contra, que dissesse, que aprovasse aquele tipo de coisa. Porém, Paulo diz, outra coisa importante da reação dele: confesso-te que, segundo o caminho, que eles chamaram de seitas do Nazareno, era o caminho, a religião cristã. A quem chamam seita, está vendo? Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Como foi que Paulo reagiu ao segundo aspecto da reação de Paulo diante da injustiça? Recorreu ao quê? À verdade, à palavra de Deus, à boa doutrina. Eles: olha, eu sirvo a Deus. Recorreu à sua fé, ao Deus vivo, ao Deus de nossos pais. Quando ele fala isso é um impacto muito grande no público, porque todos que estavam ali, judeus, iam dizer o quê? O Paulo se colocou exatamente na mesma condição que eles. Paulo era judeu, ele cumpria a lei, ele
guardava tudo que a lei mandava guardar, ele buscava fazer e cumprir tudo certinho, como ele acabara de fazer lá em Jerusalém. Ele foi, prestou culto, foi lá adorar a Deus, servir ao Senhor, e ele diz: eu sirvo a Deus, segundo o caminho, segundo Cristo, segundo a religião judaico-cristã, é a Ele que eu sirvo. E eles que chamam de seita, aqueles homens ali, religiosos, mas incrédulos, eles chamam de seita, assim, esses que eles chamam de seita, é onde eu sirvo a Deus e os nossos pais. E digo mais, eu acredito em todas as coisas que estão de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Eu ando de acordo com as Escrituras. E agora, como é que esses judeus iam agir? Ficaram calados, sem argumento algum. Vejam, irmãos, como é importante nós estarmos seguros da nossa condição moral, da nossa condição espiritual, para que, em caso de uma injustiça, podemos agir desta maneira como Paulo está agindo. E ele segue dizendo: olha, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aí Paulo envolve todo mundo. Olha, eu prego é Cristo, eu prego o Evangelho, eu prego a esperança em Deus. Essa mesma esperança que também eles têm, porque os judeus acreditavam também na ressurreição. Lembram? Quando ele estava lá perante o Sinédrio, que falou que acreditava na ressurreição, que houve uma confusão, porque os saduceus não acreditavam, mas os fariseus acreditam em ressurreição dos mortos. E eles não podiam negar isso. Paulo, então, aproveita a ocasião para se defender dizendo isso: olha, eu creio, assim como estes também, que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Isso era central, irmãos, essa doutrina da ressurreição dos mortos era central na fé dos judeus, assim como na fé dos cristãos. Então, o que Paulo estava mostrando através dessa fala, da sua defesa, é que ele estava aproveitando a ocasião para pregar o Evangelho, para mostrar o caminho da salvação. Vejam que maravilha! Paulo não ficou em nenhum momento preocupado com aquelas falas mentirosas e falsas daqueles homens, mas teve um momento de falar e se defender. E o que é que ele fez? Usou a verdade. Em todo o tempo, usou a verdade, falou a verdade, se segurou na verdade, e isso dava a ele moral para falar, isso dava a ele competência no falar, isso dava a ele autoridade no que estava dizendo. Eis a importância, irmãos, de como a gente poder reagir diante de uma injustiça, ter essas qualificações, ter a condição moral e espiritual que é necessária para combater as injustiças. Vejam, Paulo não partiu para a ignorância, Paulo não partiu para o desatino, não, manteve-se tranquilo e calmo. Ele disse: olha, diante do juiz, reconheço eu finto-me à vontade para fazer a minha defesa. Por quê? Porque ele tinha uma consciência tranquila, porque ele vai dizer isso mais à frente. Ele diz: por isso também me esforço, por ter sempre, olha aí, consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele se esforça para manter-se puro, com a consciência pura diante dos homens. E exatamente essa é a condição necessária, uma das condições necessárias para se combater a injustiça. Porque se alguém não tivesse, Paulo não tivesse essa consciência pura diante de Deus e dos homens, ele ficaria certamente nessa ocasião perdido, sem saber eu vou dizer o quê. Se aqueles homens, com a acusação que estão fazendo, tivessem um centésimo de razão, Paulo ia ter que baixar a cabeça e dizer a verdade. Mas ele não estava seguro, ele estava seguro porque ele não tinha nada que pesasse contra ele, na sua consciência, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Ele diz: eu tenho minha consciência pura diante de Deus e dos homens. Eis a importância, irmãos, que a gente precisa aprender como conduzir a nossa vida neste mundo,
o mundo é mau, o mundo é traiçoeiro, o mundo, as pessoas, né, os ímpios, eles ficam a todo tempo, olha, tentando derrubar, passar a rasteira num crente, conduzindo um crente para contextos, para ver se cai, para depois ficar tripudiando do crente. Este mundo é assim, mas você, como crente que é, tem que se manter firme. Como? Estando seguro na boa doutrina, como Paulo estava, estando sereno e tranquilo porque mantém uma vida moral ilibada, uma conduta que ninguém tem o que dizer de você, porque você é a pessoa séria, é uma pessoa de verdade na frente das pessoas e quando não está na frente delas. Então, esse comportamento e esse procedimento que Paulo tinha foi necessário para a sua defesa. Paulo estava tranquilo e calmo diante de toda aquela acusação falsa, aqueles homens certamente olhando com a cara feia para Paulo, rangendo os dentes de ódio, querendo matá-lo de todo jeito, respirando ameaça, e Paulo tranquilo ali, naquela condição necessária para se defender daquela injustiça. Depois ele disse: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Ou seja, olha a prática de vida. Paulo veio fazer boas obras, viajava, ele fazia suas viagens missionárias, e ele está dizendo, anos eu passei fora. Dizem os comentaristas que uns 10 anos aqui Paulo navegou, né, e viajou, e pregando o Evangelho, mas quando ele volta, o que é que ele faz? Ainda traz donativos para os irmãos que estavam passando necessidade. Eu vim trazer esmolas à minha nação, também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia, aí ele vai relatar o caso lá, quando aconteceu o tumulto. Alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo. Lembram, né, da ocasião que Paulo tinha chegado em Jerusalém, e aí Tiago e os presbíteros se reuniram, Paulo deu o relatório dele. Alguns judeus tinham ido e falado mal de Paulo, dizendo que Paulo estava fazendo uma arruaça por aí, estava pregando uma outra coisa que não fora da lei. E aí Paulo foi a conselho dos presbíteros e de Tiago e se purificou. Lembram? E lá no capítulo 21. E aí, quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, versículo 27 lá do capítulo 21, vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, Paulo agora está falando a verdade, esclarecendo os fatos. O que de fato aconteceu. Outra coisa importante é que a pessoa tenha a segurança dos fatos. Porque mentiras, fake news, como esses homens estão fazendo, é fácil, né, inventar história. Eles foram lá, inventaram uma história, né, cheio de conversa, o Tértulo, certamente cheio de verborreia, né, com uma fala toda, né, provavelmente era um bom orador, que eles pegaram, vou levar o Tértulo aí, que Tértulo era um bom orador, um bom advogado, e aí, para tentar convencer o Félix, e fez aquela lisonja toda, depois não tinha nada para comprovar o que estava dizendo, não tinha prova nenhuma do que estava acusando Paulo, e Paulo agora sim, com toda a segurança que tinha, desmonta todas as acusações e aproveita a ocasião para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Olha, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio no Deus dos nossos pais, eu sirvo a Ele, eu creio nas Escrituras. Então Paulo aproveita ali, em meio à sua defesa, prega o Evangelho, anuncia o caminho da salvação, é o caminho que é Jesus. Eles chamam de seita, mas é o caminho, com C maiúsculo. É assim que eu sirvo a Deus. Foi a maneira como Paulo reagiu. Mas também, Paulo não só anunciou a sua religião, a sua crença, mas também demonstrou prática de vida. Olha o que ele diz: eu vim trazer esmola, eu vim fazer oferendas, que era aquilo que se prestava aos cultos antigamente, tinha o sacrifício, né, estava ali no período
de transição ali, então os judeus ofereciam, tinham suas oferendas e tudo mais. E Paulo diz, eu vim trazer e fazer oferendas. E foi aí, nesta prática, prestando culto no templo, que os judeus vindo da Ásia, lá se encontraram, eu já purificado no templo, e sem ajuntamento e sem tumulto. Paulo fala a verdade, desmonta lá a mentira dos judeus, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Aí Paulo agora evoca a testemunha. Cadê as testemunhas? Se esses homens estão dizendo que eu causei o tumulto, cadê eles? Tinham que estar ali. Fazia parte da acusação. Não tinha ninguém. Se tivesse alguma coisa contra mim, eles teriam ido. Seriam os primeiros a chegar lá para acusar Paulo. Não foram, porque sabiam que quem tinha causado o tumulto era eles, não era Paulo. Aí ele continua. Ou estes mesmos digam, que iniquidade acharam em mim. Olha que moral Paulo tinha. Moral, né, de dizer, apontem, se vocês encontrarem alguma iniquidade em mim, digam. Por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, Paulo já havia comparecido e eles não tiveram o que apresentar. Muito pelo contrário, fizeram uma arruaça, uma confusão, a ponto de Cláudio Lísias teve, olha, tira ele daqui, leva lá para a Fortaleza Antônia, porque senão esse pessoal causou um tumulto. Quando Paulo falou lá no Sinédrio, que ele cria na ressurreição dos mortos, o que é que aconteceu? Os fariseus que defendiam também começaram a ficar a favor de Paulo, e os saduceus que não gostavam disso, não acreditavam nisso, começaram a querer a condenação de Paulo. Então eles mesmos criaram a confusão lá, e Paulo saiu ileso. Aliás, a confusão foi tamanha que o comandante disse, opa, tira esse homem, tira Paulo aí e leva ele lá para a Fortaleza Antônia e protege ele. E aí ele diz, salvo estas palavras que clamei, estando eles entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Olha aí, Paulo agora apela para diante de Félix, o governador, que estava sendo julgado acerca da ressurreição dos mortos, uma doutrina que era central para eles acreditavam nela, eles não tinham dúvida disso. E agora, diante dessa condição, vejam as reações, a ação de Paulo, diante daquela injustiça que estava contra ele, se manteve sereno, à vontade para se defender, tranquilo, falou a verdade, aproveitou a ocasião para afirmar a sua fé, não negou em momento algum, né? Paulo alguém dizer, olha, Paulo nessa ocasião podia se tremer de medo, e disse, eu não vou falar, eu vou correr, eu vou negar. Não, de forma alguma, Paulo se manteve firme. É o que se espera, irmãos, de um cristão. É o que se espera de um crente. Aprovar aquilo que se crê, atestar isso, falar mesmo com segurança, com verdade, pois o Deus que você crê, o Deus que ele servia, o Deus que nós servimos, é vivo e verdadeiro. E qual seria a situação de Paulo se ele negasse tudo aquilo que ele havia vivido? Ele não podia negar. E isso é importante entendermos, como o Evangelho é poderoso, né? Não foi à toa que lá em Romanos ele afirma isso, Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele tinha essa experiência de vida, de comprovar que, de fato, o Evangelho é poderoso. Não tinha por que se envergonhar. Ele não tinha por que ter vergonha diante daqueles homens ímpios, nem daqueles homens falsos, religiosos falsos, vazios que eram. Ele não tinha por que se envergonhar, porque o que havia nele era o poderoso Evangelho
O poder de Deus estava na sua mente, no seu coração e na sua alma. Então, depois dessa defesa de Paulo, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, olha o que aconteceu, olha a consequência da postura de Paulo, da pregação de Paulo, da defesa de Paulo. Causou impacto na vida de Félix. Félix começou a conhecer acuradamente as coisas com respeito ao caminho. O que é o caminho? A religião cristã, o cristianismo. Ele então adiou a causa, dizendo assim: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então ele quis dar um tempo e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, ele amenizou a prisão de Paulo, permitindo que fosse visitado, que Paulo recebesse a visita dos seus próprios, dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, e certamente isso aconteceu. E aí, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, a sua mulher, que era judia, a mulher dele era judia. Aí mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Olha, irmãos, que maravilha. Deus estava ali usando Paulo para alcançar aquela autoridade com o evangelho. E agora a esposa dele, desse Félix, que era judia, então conhecia também as profecias. Estava agora ela certamente querendo que o seu esposo se convertesse. E aí compartilhou do evangelho, aproveitou a ocasião em que Paulo estava ali, um apóstolo do Senhor, para pregar a respeito da fé que ele tinha em Jesus Cristo. E aí Paulo, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. O homem ficou trêmulo, amedrontado, diante da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, que Paulo dissertou para ele. Paulo então aproveitou a ocasião para pregar o evangelho para aquele homem. Ele ficou amedrontado, como muitos ficam. Quando a gente fala do evangelho, as pessoas ficam meio que, quando fala de inferno, quando fala da justiça de Deus, da ira de Deus, as pessoas às vezes ficam amedrontadas, embora muitas nem se convertam, como foi o caso de Félix. Félix não se converteu. Quando ele ficou com medo daquilo, mandou Paulo se retirar, mandou Paulo de novo à prisão. Ele manteve Paulo preso durante todo o tempo, mesmo sabendo que as acusações eram falsas, mesmo depois que Paulo se defende, ele podia ter libertado Paulo. Mas certamente, irmãos, que ali havia um propósito de Deus para alcançar o coração daquele homem. E Paulo então aproveitou a ocasião, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Olha aí, o que ele queria? Propina. Estava interessado que Paulo botasse a mão no bolso. Quanto é que você quer para me soltar? Corrupto este homem era. Mesmo diante da verdade do evangelho, pregada por Paulo, causou impacto nele, teve medo, mas olha o que o texto diz: esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Então ele tentava, em meio às conversas com Paulo, arrancar um dinheirinho de Paulo. Era um corrupto, um homem ímpio, que mesmo diante do evangelho, da palavra de Deus, não conseguiu. Percebem, irmãos, a doutrina que nós costumeiramente pregamos é somente pela graça, é somente por uma ação do Espírito Santo no coração de quem ouve o evangelho para que haja conversão. Do contrário, não se converte.
O homem nutria em seu coração o amor a dinheiro. Mesmo sabendo que o que estava acontecendo com Paulo era uma questão injusta, não era verdade, ele já tinha comprovado isso pela defesa que Paulo fez, pelo silêncio dos acusadores de Paulo, que o acusaram, depois foi desconstruído toda aquela acusação. Ele estava consciente disso, o Félix, mas o coração dele estava endurecido. O coração dele ainda estava apegado a dinheiro, corrupto. E ele então manteve Paulo preso. Mas o que ele fazia? Se tornou amigável. Frequentemente conversava com ele. Se tornou amigável para com Paulo. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Saiu e Paulo continuou lá preso. Olha. E querendo Félix assegurar apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Está vendo você? O homem recebeu a graça de ouvir o Evangelho, mas não houve conversão nele. Endurecido continuou o seu coração. Tornou-se amigo de Paulo, teve a capacidade de ouvir o Evangelho da boca de Paulo. A esposa preocupou-se com a alma daquele homem e disse: olha, vamos lá ouvir Paulo, a pregação de Paulo, e Paulo falou a verdade para ele. Teve até um medo a princípio, mas o coração continuou duro. A mente daquele homem continuou ainda obscurecida. Ele continua ainda nas trevas. Não libertou Paulo por justiça. Se ele fosse justo, ele libertaria, não fez, querendo assegurar apoio dos judeus, está vendo? Querendo assegurar apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ele não estava preocupado em nenhum momento, nem com a alma dele, não estava preocupado. Ele queria manter o poder político, ele queria manter o poder financeiro, ele queria manter toda a estrutura e o sistema apodrecido que havia naquela época. Percebe, irmãos, como não é muito diferente dos dias de hoje? Esse tipo de atitude de corrupção é muito presente ainda hoje, nos meios políticos, naqueles que estão revestidos de autoridade, infelizmente. Mas isso não deve ser motivo para a gente arrefecer, desanimar e dizer: então não vou mais andar de maneira correta, não, eu vou negociar então a minha vida espiritual para ver se adequa a essa realidade. Não, você tem que se manter firme até o fim, como Paulo manteve-se firme, como então Paulo reagiu ou agiu diante da injustiça. Manteve-se correto, moral e espiritualmente. Manteve-se com a consciência pura diante de Deus. E mais, esteve firme na presença do Senhor e na pregação da palavra de Deus. E é exatamente uma vida assim que se requer de um cristão. Que se tenha moral, que se tenha vida espiritual, que se tenha o cuidado de zelar pela boa palavra de Deus, do que crer, não se deixar levar pelas artimanhas do mundo, pelas mentiras que muitos aí contam, tantos falsos profetas que estão aí no mundo hoje, tantas loucuras que estão acontecendo aí, à torta e à direito, mas nós não devemos nos deixar guiar por isso. A nossa consciência deve estar pura diante de Deus e dizer: olha, se preciso for e se defender, você tem segurança naquilo que você crê. Eu creio no Deus vivo, estamos a servir a Ele. O caminho, a nossa fé deve ser pregada e sustentada em todo o tempo. E isso, irmãos, tenho toda a certeza, vai fazer toda a diferença na sua, na minha vida, na vida da igreja do Senhor. E vamos enfrentar, sim, as dificuldades que virão, como vem, certamente vem. Você pode estar vivendo um ambiente hostil ao Evangelho. Você pode estar sendo acusado injustamente de algo que você não fez. Mas o que é que você vai fazer? Vai ficar desestabilizado? Vai se desestruturar todo? Vai agora perder as estribeiras? Não. Continue firme naquilo que você crê.
Continue olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É assim que Paulo fez. E ele se saiu bem. Se saiu muito bem. E na oportunidade que teve, falou com autoridade do Evangelho. Ah, mas o Félix não quis saber. Problema de Félix, que vai dar conta diante de Deus. Vai ser exatamente assim com todas as pessoas, que um dia prestarão conta diante de Deus. Todos prestarão conta. Félix prestará conta. Depois o sucessor dele, a mesma coisa, como nós vamos ver na sequência. Paulo foi diante de Festo, Pórcio Festo, que assumiu a vaga de Félix. E Félix saiu porque o governador tirou ele, em razão das más notícias que ouviu a seu respeito, da falta de atitude, de autoridade dele. Ele ficava ali na maciota, só levando, empurrando com a barriga, não resolvia nada, não tinha atitude, era uma autoridade vazia, a de Félix. Percebe-se por aqui, né? Ora, como é que um homem que tem autoridade, era um governador, né? Diante daqueles homens ali, não livrou Paulo, vendo que havia injustiça ali, e nada fez, muito pelo contrário, ainda o manteve preso, e diz o texto, querendo dinheiro da parte de Paulo, ou seja, querendo manter a injustiça, querendo manter o erro, através da corrupção. Então vejam, irmãos, que o que nós vemos aprender aqui na vida de Paulo é impressionante, como nós vemos um exemplo claro nas Escrituras de um homem que serve ao Senhor de verdade, que de fato foi convertido. Foi Paulo. Conhecendo todo o histórico de Paulo, né? Assim, essa atitude dele demonstra que verdadeiramente ele foi um homem convertido. Ele não foi apenas convertido pela metade. Ele não era, apesar dele vir do judaísmo, né? Paulo vinha do judaísmo. A religião dele, primeiro era o judaísmo, mas ele agora estava firme no cristianismo, com Cristo Jesus. Mesmo assim, na transição, ele, olha, eu cumpro a lei, eu cumpro as Escrituras, mas ele sabia que a lei e as Escrituras apontavam para Cristo. E ele diz claramente, eu prego o caminho. Este caminho, esta verdade, a vida que é Jesus, era este que ele pregava. E assim sendo, irmãos, não há outro meio como nós podemos agir diante da injustiça, a não ser como esta maneira, como Paulo aqui nos ensina, através da sua postura, da sua conduta, como servo do Senhor. E assim devemos proceder também. Nós, em meio às injustiças que haverá de cumprir neste mundo e de aparecer diante de nós, o que faremos? Sucumbiremos? Nos acovardaremos? Não, irmãos. Tenham moral espiritual para agir diante das injustiças, como teve Paulo. Mantenha-se puro, a consciência diante de Deus, para que aqueles que nos acusarem, que nos induzirem a acharem que somos injustos ou que estamos errados por aquilo que cremos e por aquilo que defendemos, sejam desmentidos. E eles mesmos possam se calar diante da autoridade moral e espiritual que todo crente deve ter. Não tenham medo das injustiças, não tenham medo das coisas erradas desse mundo, do que os homens promovem. Tenham sim medo, como diz lá em uma de suas cartas, de cair na mão do Deus vivo, na mão do Deus irado, isso sim, na mão daquele que pode tirar a vida, daquele que pode lançar no inferno, que é o nosso Deus. Isso sim, a Ele devemos temer, a Deus o nosso Pai, a Ele devemos obedecer, a Ele devemos levar a sério a conduta que devemos ter diante dEle. E quando assim analisarmos e examinarmos a nossa vida diante de todas essas coisas, a nossa atitude certamente será mudada ou será continuada se você já está andando assim, como o Senhor requer de cada um de nós. Será mantida a honra, a moral, a franqueza, a espiritualidade sadia, isso será mantido, a consciência pura, para que assim, irmãos, possamos ver diante dos homens, aí sim, os homens vão ver as nossas atitudes
e vão glorificar a Deus, que é esse o objetivo de assim proceder, que a glória do Senhor seja visível através das nossas atitudes, como aqui na vida de Paulo. O Senhor foi glorificado, com toda certeza, com essa atitude de Paulo, de se manter firme, seguro, tranquilo, calmo, consciente daquilo que tinha certeza do que fez e do que não fez. E aí ele falou com autoridade. E ao falar com autoridade, causou até medo lá no ímpio lá. O ímpio nem quis saber. Saiu do cargo, não demonstrou nenhuma conversão, mas Paulo fez o seu papel. Paulo cumpriu a sua missão. Ele era o pregador, o apóstolo aos gentios. Ele está alcançando aqui, cumprindo cabalmente a esse mandamento do Senhor, essa missão que o Senhor lhe deu. Lembram lá do texto, quando Paulo estava preso, o Senhor chegou para Paulo, o próprio Senhor, e disse: coragem, você vai chegar até Roma, e você vai pregar este evangelho lá também. E é exatamente o que está acontecendo. Ele está aqui em Cesareia, mas vai chegar até Roma, que a gente vai ver no transcorrer aí do texto de Atos dos Apóstolos até o final. Ele vai chegar até Roma e vai pregar o evangelho. E quantos serão certamente salvos? Todos aqueles que são destinados para a vida eterna vão ser alcançados e salvos. Outros não serão. Esse Félix passou aqui, não sei se depois o evangelho que Paulo pregou para ele fez efeito e ele se converteu, não sabemos, não há esse registro, mas Paulo cumpriu o seu papel. Ontem os jovens saíram a pregar o evangelho, um trabalho de evangelização. Foi distribuído panfletos, mini-bíblias, os jovens tiveram alguns pela primeira vez, assim o fizeram, outros já de outras vezes. O fato é, a semente foi lançada. Há de voltar vazia? De modo nenhum. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Vai promover duas situações. Ou a pessoa que recebeu essa palavra crê e será salva, ou ela vai rejeitar, vai dizer que não quer saber, não vai crer e vai continuar condenada. Então, o evangelho sempre vai dar um destino para alguém. Paulo fez a sua parte, pregou o evangelho para Félix. Sua esposa, a de Félix, estava preocupada com ele, com a sua alma, e promoveu o encontro de Paulo com aquele homem para Paulo pregar o evangelho para ele. Paulo fez a sua parte. Pelo que Lucas está dizendo aqui, que foi Lucas que escreveu Atos e registrou, aquele homem não quis, não se converteu, continuou corrupto, querendo dinheiro, e ainda que mantivesse respeito e amigavelmente uma amizade com Paulo, ele manteve Paulo preso, por interesses políticos. Então, Paulo fez a parte dele, pregou o evangelho, não se corrompeu, não se vendeu. Em nenhum momento Paulo disse: eu vou dar aqui o dinheiro para me livrar dessa cadeia. Não, porque ele sabia claramente que ele não tinha nenhum motivo para estar ali. Aliás, Paulo tinha consciência de que, apesar de toda a movimentação injusta com relação àquela prisão ali, ele estava aproveitando para cumprir a missão que Deus disse para ele fazer. Então é isso, irmãos. Mesmo que você passe por injustiça, como Paulo está passando aqui, não abra mão, não deixe de aproveitar a ocasião para pregar o evangelho, para testemunhar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não perca a oportunidade. Eu sei que o mundo é mau, eu sei que as pessoas tentam de todo jeito. Às vezes você está numa repartição, num ambiente de trabalho, que as pessoas começam a querer lhe provocar para você perder o tino e sair do sério, mas mantenha-se firme, no sentido de que a sua consciência está tranquila diante de Deus. Se é uma tentativa de lhe derrubar, lembre-se, o Senhor está contigo. O Senhor disse para Josué: não te mandei eu, seja forte, corajoso, mantenha-se firme. O Senhor disse para Paulo: coragem, diante das injustiças que vão contra você, coragem.
Lembrem que você agora é um servo e uma serva de Deus e que, portanto, tem uma missão a fazer. Você e eu temos a missão de sermos luz e sal neste mundo. E, portanto, preguemos o Evangelho. Quer tempo ou fora de tempo, na oportunidade que tiver, pregue o Evangelho. Viva o Evangelho. E isso vai fazer toda a diferença. Diante de tudo que poderá vir a acontecer conosco, mas se estivermos firmados neste Evangelho, agiremos com toda certeza, da mesma forma como o apóstolo Paulo demonstrou aqui e nos ensina nesta noite, com seriedade, com serenidade, com humildade, com segurança na fé que temos, confiança no nosso Deus, e assim continuaremos a viver a nossa vida até o dia que o Senhor quiser, até o dia que estaremos com Ele na eternidade. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que tenhamos a alegria de aprender com o apóstolo Paulo o agir diante da injustiça, que o Senhor nos deu essa orientação e precisa na noite de hoje. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Ó Deus, quão bom, quão maravilhoso ver, ó Deus, através das Sagradas Escrituras, como o Senhor auxilia os Teus servos a agir diante das injustiças que podem vir contra eles. Ó Deus, quão bom é sabermos e estarmos seguros de que podemos continuar a nossa jornada, nossa caminhada aqui neste mundo, confiando em Ti, certo de que o Senhor estará conosco em todo o tempo, de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, de que sabemos, ó Deus, que nem a fome, nem a morte, nem a injustiça, nada que possa vir contra nós nos separará do grande amor do Senhor para conosco. Assim cremos, ó Deus, e assim pedimos que o Senhor fortaleça a Tua igreja, o Teu povo, aqui presente nesta noite, trazendo em nós, ó Deus, a alegria da Sua salvação, fazendo com que nós continuemos, ó Deus, a trilhar o caminho que o Senhor nos colocou, com alegria, com determinação, com força, com ânimo, para que assim, ó Deus, o Teu nome seja honrado e glorificado através da vida da Tua igreja. É o que pedimos assim, ó Deus, e agradecidos somos, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre.